Santos está negociando a contratação do meia Lucas Lima, sem clube desde quando deixou Fortaleza no fim do ano passado. O jogador, livre no mercado, já estava em Santos enquanto procurava um novo clube. O nome dele passou a ser discutido e pode ser anunciado nos próximos dias. A ideia é que Lucas Lima chegue ao Vila Belmiro no contrato de produtividade, com poucos riscos ao peixe. A informação de interesse em Lucas Lima foi revelada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo Globo Esporte. Lucas Lima tem história no Santos. Em sua primeira passagem pelo clube, o jogador foi campeão paulista em 2015 e 2016. À época, era visto como um dos principais jogadores do time e foi cobiçado por outras grandes equipes, até ir para o Palmeiras. Em 2017, apesar da expectativa de que Lucas Lima fosse vendido para a Europa, o jogador acabou trocando o Santos pelo rival. Lucas Lima chegou no Santos em 2014 após se destacar no ano anterior pelo Sport, emprestado pelo Internacional. As atuações com a camisa alvinegra renderam sua primeira convocação à seleção brasileira em 2015, quando o Dunga ainda era treinador. Ele fez 203 jogos com a camisa do Santos, com 19 gols marcados. A contratação pelo Santos havia sido feita com dinheiro do fundo de investimento DOI. O valor na época foi de 5,5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos de Lucas Lima. Os outros 20% estavam divididos entre o empresário Edson Codor e o Clube Gaúcho, que mais tarde vendeu essa fatia ao Santos. No Palmeiras, o jogador não obteve o mesmo sucesso e, depois de 3 temporadas, foi emprestado para Fortaleza em 2021 e 2022. Lá, fez 68 jogos e nenhum gol. Se a coisa que está encaminhada, se vai ser concretizada, eu não sei, gente. Não tenho essa confirmação, mas pelas informações que eu apurei, está bem encaminhada. As tratativas começaram hoje à tarde e, inclusive, o nome do Lucas Lima ia para a pauta da votação no comitê de gestão. Então, se está indo para votação no comitê de gestão, é porque a coisa está bem encaminhada. E pelo que a informação que eu colhi, 100 mil reais até o final do Campeonato Paulista. E chegando no final do Paulista, o Santos, como foi mais ou menos feito com o Ricardo Oliveira em 2015. Se o Santos achar que deve continuar com ele, aí já deve ter um valor encaminhado, que eu, Ademir, não sei, para a continuidade dele até o final do ano. É um contrato onde o Santos paga os mesmos valores que paga para o Luan, 100 mil reais mensais, até o fim do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista está previsto, se o Santos for até a decisão, até o fim de abril. Se o Santos cair na fase de classificação, até 5 de março. Até o final do Paulista, 100 mil. Então serão aí 2 meses. Não, um mês. Vamos dizer que ele assine dia 5 de fevereiro até 5 de março, um mês. Se for até o fim do campeonato, 100 mil. E aí o Santos toma a decisão se permanece com ele ou não. Se não, muito bem, obrigado. Tá faltando, Ademir. Primeiro, a aprovação do comitê de gestão. Né? Entre as partes está tudo certo. Ademir, foi um pedido do Falcão e do Helma? Não, não foi. O presidente Rueda gosta muito do atleta. É fã do futebol do jogador. Inclusive, quem pagou o Lucas Lima da primeira vez, que foi a Doen que pagou, né? E o Santos tinha que pagar a Doen, quem pagou foi o presidente Andrés Rueda. Pagou do bolso, quando ele era membro do comitê de gestão do Modesto Roma. A negociação entre Santos e Nottingham Forest pelo atacante Ângelo esfriou por conta da forma de pagamento. Os ingleses ofereceram um empréstimo com obrigação de compra por 100 milhões de reais. A janela da Premier League fecha amanhã. O Nottingham Forest ofereceu um empréstimo com obrigação de compra ao Santos. O clube inglês já conta com Danilo e Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, e negocia com Felipe, ex-Corinthians. Para cumprir o fair play financeiro, o Forest quer empréstimo de Ângelo com o maior pagamento caso o clube continue a primeira divisão do campeonato inglês. A equipe ocupa o 13º lugar atualmente. O Santos pediu 1 milhão de euros, 5,5 milhões de reais agora pelo empréstimo, 18 milhões de euros, 100 milhões de reais pela venda. Se Ângelo sair e o Nottingham Forest for rebaixado, o atacante voltaria a Vila Belmiro no segundo semestre. A negociação emperrou quando o Forest ofereceu 100 milhões em parcelas entre 2023, 2024 e 2025. O Santos queria tudo neste ano. As pessoas envolvidas na negociação entendem que dificilmente haverá tempo hábil para discutir as divergências. Além do parcelamento, o Santos ainda precisaria negociar um percentual de venda futura. Se não ocorrer uma reviravolta nas próximas horas, Ângelo continuará no peixe. Se dentro de campo o Santos não está somando bons resultados, fora o clube conquistou uma vitória importante. O Peixe venceu o caso Cueva. O Tribunal Arbitrário do Esporte, CAS, decretou que o jogador deverá pagar cerca de 24 milhões de reais ao alvinegro praiano.
O processo estava ocorrendo na justiça desde o início de 2020, quando Cueva rescindiu seu contrato com o Santos e se transferiu para o Pachuca, do México. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela FIFA a pagar cerca de 40 milhões de reais pela quebra unilateral do contrato. A equipe mexicana afirmou que não induziu Cueva a deixar o peixe. Já o meia disse ter rescindido por falta de compromisso do alvinegro no pagamento das dívidas. O time brasileiro replicou e enviou as provas da FIFA que honrou seus compromissos com o peruano. O caso manteve o entendimento da decisão proferida pela FIFA, em dezembro de 2020, de que o jogador não tinha justa causa para rescindir o contrato de trabalho com o Santos. Nenhum argumento do Pachuca foi aceito e os contra-argumentos do Santos foram todos aprovados. No entendimento do caso, o clube mexicano deveria ter ciência do risco em ser responsabilizado conjunta e solidariamente ao atleta, diante da rescisão deste último com o Santos. Além disso, se beneficiou da rescisão do contrato de trabalho por parte do atleta, vez que pôde adquirir o serviço do atleta sem custos. Cueva foi contratado pelo Santos em 2019 por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou nenhum gol.